A nossa aula de hoje vai ser sobre regência verbal. Bom, minha gente, a regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre o verbo que é o termo regente, é ele que vai dizer se ele quer complemento, se ele não quer complemento, se o complemento é para vir regido por preposição ou sem preposição, e os termos que se seguem a ele e completam seu sentido, que são os termos regidos. Os objetos diretos, objetos indiretos, os adjuntos adverbiais, né, que vão completar o sentido do verbo. Observem esse contexto, né, em que as personagens estão numa situação informal. Então, o cara diz assim, esse aquecimento global tá de lascar. Aí ela diz, também pudera, você só assiste tela quente e temperatura máxima? Observem que aqui ela usou o verbo assistir no sentido de ver. E ela usou como um verbo transitivo direto. O complemento, que é tela quente e temperatura máxima, estão sem auxílio de preposição, certo? Mas na norma culta, a norma culta não admite isso aqui. A norma culta diz que o verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento regido pela preposição a, certo? Aqui, na situação, nesse contexto, que é uma situação informal, ela é adequada essa linguagem, porque na situação informal você não precisa usar a norma culta, mas numa situação de prova, de vestibular, prova de concurso, quando você vai escrever uma redação, então deveria ser, você só assiste a tela quente e a temperatura máxima. O uso da preposição a aqui é obrigatório. Observem aqui, ó. Tá vendo o que é que diz a regra? O verbo assistir com o sentido de ver exige preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto, né? Ele exige o complemento, que é um objeto indireto, regido pela preposição a. Olha só, que tal assistirmos ao filme? Né? Verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto. O complemento dele ao filme vai ser o objeto indireto, regido pela preposição a. O uso dessa preposição na norma culta é obrigatório. Agora, se o verbo assistir tiver o sentido de dar assistência, de cuidar, aí ele pode ser sem preposição, ele pode ser transitivo direto, ou com preposição, transitivo indireto, com a preposição a. Né? Aqui, ó, sempre assistiu pessoas mais velhas. Como o verbo assistir está com um complemento sem preposição, ele está no sentido de cuidar, de dar assistência. Sempre assistiu quem? Verbo transitivo direto. Pessoas mais velhas, objeto direto. O verbo assistir só pode ser usado sem preposição se ele tiver no sentido de cuidar. Se ele não tiver, não pode ser sem preposição. Mas no sentido de cuidar, a gramática também admite que você use a preposição a. Sempre assistiu a pessoas mais velhas. Mas não é obrigado, certo? Você tem que ter cuidado quando você usar com a preposição a para que a frase não gere uma ambiguidade, para que você não fique na dúvida se é sentido de ver ou se é sentido de cuidar. Por isso que no sentido de dar assistência, é melhor que se opte pela transitividade direta, pelo verbo transitivo direto, ok? Bom, então nesse caso, o verbo é transitivo indireto e a pessoas mais velhas vai ser o objeto indireto. Mas o verbo assistir, ele também pode ter o sentido de pertencer, de caber. E aí também ele vai ser transitivo indireto e o complemento dele também vai ser com a preposição a. Só que aqui não tem como você confundir, certo? Então, assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, assiste a quem?
o direito de indenização? Aos prejudicados. O verbo assistir vai ser transitivo indireto. Aos prejudicados vai ser o objeto indireto, regido pela preposição a. E o direito de indenização vai ser o sujeito da oração que está depois do verbo, está na ordem inversa. Eu posso trazer para antes do verbo, eu posso dizer o direito de indenização assiste aos prejudicados. E temos também aqui, nessa letra D, o verbo assistir no sentido de morar, de residir. Nesse caso, ele vai ser um verbo intransitivo, porque ele não vai ter objeto direto e nem objeto indireto, mas ele vai exigir um adjunto adverbial, que é um complemento circunstancial regido pela preposição em. Então, eu digo, Maria assiste em Fortaleza. Toda vida que eu usar a preposição em com o complemento do verbo assistir, é porque ele está no sentido de morar, certo? Então, nesse caso, o verbo assistir é um verbo intransitivo e em Fortaleza vai ser o adjunto adverbial de lugar. Então, eu posso dizer, para evitar repetição, eu posso dizer, meus pais moram em São Paulo e eu assisto no Rio de Janeiro, certo? Então, eu uso o verbo assistir também como o verbo morar, com o sentido de morar. Temos aqui os verbos chegar e ir. Os verbos chegar e ir, eles são verbos intransitivos. Eles também não pedem objeto direto e objeto indireto. Eles pedem como complemento um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar vai ser regido pela preposição a. Então, vamos observar aqui um contexto, um contexto informal também, para nós sabermos se a personagem usou a norma culta ou não. Então, vejamos. Violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Então, aqui é uma crítica, à violência urbana, porque o cara escapou da violência na rua, mas ele vai encontrar a violência em casa. Então, vejam bem, ele diz, consegui chegar em casa. Ele usou a preposição em. E aqui eu pergunto, está certo ou errado? Está errado. Está errado de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática. De acordo com a situação em uso, a linguagem está adequada. Porque quando se trata de contexto, você não pergunta se a língua está certa ou errada, você pergunta se a língua está adequada ou inadequada à situação. Em relação à situação, ela é adequada, mas em relação à norma culta, à gramática, que é o que nós estamos trabalhando aqui, ela está errada. Por quê? Porque o verbo chegar, em relação à gramática, ela exige que o adjunto adverbial venha com a preposição a. Então, a forma correta era para ser conseguir chegar a casa sem sofrer nenhuma violência, certo? Nós estranhamos, mas essa é a situação adequada em relação à norma culta. Vou ao banheiro agora, Então, aqui, o verbo ir também exige um adjunto adverbial como complemento, regido pela preposição a. E aqui nós temos o verbo preferir. O verbo preferir, normalmente, ele é transitivo direto e indireto, Ele exige um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e o objeto indireto, que deve vir com a preposição a. Então, vamos analisar essa situação aqui, em que uma pessoa disse, eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos do que feridas no meu coração. Ela usou do que, certo? Do que. Nós sabemos que o verbo preferir, quando vem com o objeto indireto, é para vir com a preposição a. Então, de acordo com a gramática, de acordo com a norma culta, esta linguagem está certa ou errada? Errada. Qual seria a forma correta? Eu oro,
pois prefiro as marcas nos meus joelhos a feridas no meu coração. Então, eu deveria usar a preposição a. Em qualquer situação. Ana Paula, eu posso usar que? Não. Nem pode usar do que e nem que. Só o a, né? Prefiro maçã a morango. Eu não posso dizer prefiro maçã do que morango e nem prefiro maçã que morango. Você pode até usar, mas numa situação informal, né? Como uma linguagem coloquial. Entretanto, em relação à norma culta, em relação à gramática, essa linguagem está errada. Então, vejamos aqui nessas duas orações, ó, prefiro doces a salgados e prefiro doces do que salgados. Então, de acordo com o que nós já vimos, a frase que se encontra correta é prefiro doces a salgados, né? Do que salgados, isso aqui é usado mais em situações informais, mas a gramática não aceita. Aí nós temos também os verbos esquecer e lembrar. Normalmente, esses verbos eles são transitivos diretos, eles exigem um complemento sem preposição, né? Então, esqueci o que, lembrei o que, esqueci quem, né? Então, mas o verbo lembrar também pode ser transitivo direto e indireto, né? Ele pode pedir os dois complementos, eu posso lembrar algo a alguém. Então, observem aqui essa manchete. Uber terá que indenizar cearense que esqueceu bagagem em veículo. Essa linguagem usada nessa manchete está certa ou errada? Ela está certa. Porque o verbo esquecer aqui está como um verbo transitivo direto. Esqueceu. Esqueceu o quê? Esqueceu bagagem. Certo? Bagagem é o objeto direto. Ele está sem preposição, né? Do jeito que a norma manda. E também eu posso usar o verbo lembrar como transitivo direto e indireto. Então, eu posso dizer, lembrei seu nome ao rapaz. Então, lembrei o quê? Seu nome vai ser o objeto direto. A quem? Ao rapaz, vai ser o objeto indireto com a preposição a. Ok? Agora, observem aqui também o que é que pode acontecer com os verbos esquecer e lembrar. Eles podem ser pronominais, esquecer-se e lembrar-se, né? Se eles forem pronominais, se eles vierem com os pronomes oblíquos, indicando reflexividade, né? No caso, eles vão ser transitivos indiretos e eles vão exigir um complemento com a preposição de, né? Então, tem que ser esqueceu-se de quê? Lembrou-se de quê? Né? Tem que vir com a preposição de. Bom, então, nesse caso, vai ficar assim, ó. A garota lembrou-se de um antigo vizinho. Como aqui foi usado o pronome, né? O verbo lembrar aqui é pronominal, é lembrou-se. O complemento tem que vir com a preposição de. Então, a garota lembrou-se de um antigo vizinho. Aqui, ó, cearense esqueceu-se da bagagem em veículo. Como aqui eu coloquei o pronome esqueceu-se, eu tive que usar a preposição de mais a fica da bagagem. Se eu tiro o pronome, se eu dissesse cearense esqueceu, eu tiro a preposição, esqueceu a bagagem, certo? Bom, e aqui nós temos o verbo visar. O verbo visar, ele pode ser transitivo indireto se ele tiver no sentido de almejar, de desejar. Então, toda vida que o verbo visar vier no sentido de desejar, de almejar, o uso da preposição a é obrigatório, certo? Então, vejam aqui, ó. Em parceria com o governo federal, Prefeitura visa uma Diamantino mais sorridente. Ou seja, a prefeitura deseja, almeja. Então, está errada. Porque se está no sentido de desejar, de almejar, ela tem que usar a preposição a. Então, ela teria que colocar
Em parceria com o governo federal, prefeitura visa a uma Diamantino mais sorridente. Teria que usar a preposição a nessa situação, o que não foi feito, né? Agora, se o verbo visar vier no sentido de mirar ou de pôr o visto, aí ele vai ser transitivo direto. Como aqui ele não está no sentido de mirar e nem de pôr o visto, não era para ter sido transitivo direto, era para usar a preposição a, certo? Observem esses exemplos, ó. O policial disparou a arma visando o bandido que tentava agredi-lo. Visando o bandido, então mirando no bandido, colocando o bandido na mira. Então, nesse caso, o verbo visar é transitivo direto e eu não posso usar a preposição, certo? Então, aqui ele está só com o artigo o bandido, vai ser o objeto direto. Nessa outra situação, era necessário visar o passaporte antes do embarque. Aqui ele está como pôr o visto. Pôr o visto no passaporte, vistar o passaporte. Então, o verbo visar, como ele está no sentido de pôr o visto, ele vai ser transitivo direto. Ó. O passaporte não tem preposição. Ele vai ser o objeto direto. Ok? Bom, aqui nós temos os verbos pagar e perdoar. Esses verbos, o verbo pagar e perdoar, eles vão ser transitivos diretos quando eles fazem referência a coisas. Quando eles fazem referência a pessoas, eles vão ser transitivos indiretos e vão exigir que o complemento venha com a preposição a. E quando eles fazem referência às duas, né, as coisas e as pessoas, então ele vai ser transitivo direto e indireto. Ele vai pedir o complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, observem aqui, ó, o governo pagou auxílio emergencial a 33 milhões de pessoas e total pode chegar a 60 milhões. Então, na primeira oração, tem governo pagou auxílio emergencial a 33 milhões de pessoas. O verbo pagar está como transitivo direto e indireto. Então, está certo, né? Pagou o quê? Auxílio emergencial. A quem? A 33 milhões de pessoas. O verbo pagar, transitivo direto e indireto. Auxílio emergencial vai ser o objeto direto, não tem preposição, e é a coisa paga. O objeto direto, né? A 33 milhões de pessoas vai ser referente à pessoa, então vai ser o objeto indireto com a preposição a. Né? A 33 milhões de pessoas é o objeto indireto, certo? Então, funciona assim, ó. Já pagamos a passagem. Como passagem é a coisa paga, então o verbo pagar vai ser transitivo direto. E a passagem vai ser o objeto direto sem preposição. Esse a é só artigo. Quando eu digo eles pagaram ao garçom, o verbo pagar está se referindo à pessoa. Então, esse verbo vai ser transitivo indireto e ao garçom está com a preposição a. Está vendo aqui? Preposição a. Esse a é preposição. Quando o a vem diante de uma palavra masculina, ele não é artigo, ele é preposição, certo? O artigo é o o. Então, nesse caso, ao garçom vai ser o objeto indireto. Eu não posso dizer eles pagaram o garçom, porque o garçom não foi um objeto que eles adquiriram, né? Não foi algo que passou a ser deles. Não, foi um serviço que o garçom prestou. Então, eles pagaram ao garçom. Certo, minha gente? Então, por hoje é só. Depois eu gravarei um outro vídeo com outros verbos para nós trabalharmos a regência da particularidade de outros verbos que exigem esse conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, que isso vai ajudar bastante o canal. Obrigada e até a próxima aula.